Oi, pessoal. Shalom. Vamos aí continuar discutindo aí essa questão do Julius Wellhausen, né? Então, eu falei na aula passada, esse negócio de fonte não é nada inovador. Já existiram aí, antes mesmo do século XVIII, pessoas que estavam atribuindo, fazendo uma reflexão sobre a possível existência de fontes aí para a escrita do Antigo Testamento. Ok? Então foi isso que nós falamos. E paramos aí no Julius Wellhausen, né? Ele começou a datar as suas fontes a partir do texto de 2 Reis, capítulo 22, do 8 ao 20, quando foi encontrado o rolo da Torá, que significa instrução ou lei, escondido no templo, quem encontrou foi o sacerdote, sumo sacerdote Ilquias. Ok? Bom, o que é lido a Josias, o motivo é embarcar numa campanha aí de reforma religiosa. Ele conclama uma Páscoa nacional, destruiu todos os altares, exceto o templo, tá? A existência de outros templos passaram a ser proibidos dentro de Judá, só existiu o templo construído lá por Salomão. E insistiu na adoração exclusiva a Yahvé. No século IV a.C., o Jerônimo, aquele que escreveu a Vulgata, ele vai sugerir que esse livro encontrado seja Deuteronômio. O autor Devet, em 1805, ele vai sugerir que poderia ter sido apenas um código legalista, em Deuteronômio dos capítulos 12 até o capítulo 26. E é essa parte que Ilquias encontrou escondido lá no templo. Bom, o historiador deuteronomista certamente tinha Josias em alta conta, né? Um aliado forte, né? Um aliado aí da causa da religião no Antigo Testamento. Ok? Em 1 Reis capítulo 13, o nomeia como aquele que é o enviado de Yahvé, para exterminar com os sacerdotes apóstatas de Betel. E em uma profecia que teria sido feita 300 anos antes do seu nascimento. Com a fonte deuteronomista ancorada aí na história, o Julius Wellhausen começou a colocar fontes restantes em torno do Pentateuco. Você achou só uma parte do Pentateuco, um livro, ou uma parte, só um código legalista aí de 12 a 26, de Deuteronômio, ele começou a tentar encher o que faltava aí, e esse preenchimento aí é que ele vai denominar como fontes, fonte E, J, D e P. Ele aceitou a conclusão do Karl Heinrich Graff que as fontes foram escritas por ordem, né? Javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Este era contrário à opinião geral dos estudiosos da época sobre a possibilidade de existir uma fonte P. Para ele, não, só 3, o Graff, né? Que vai citar isso. Contudo, o guia oficial para o culto aprovado, divino aprovado, e o argumento sustentado aí por Wellhausen para uma composição mais tardia para essa fonte P. Foi a grande inovação do seu livro Prolegômenos, de Wellhausen, que vai atribuir a composição de javistas e eloístas, ou J e E, no período da monarquia antiga. Que as primeiras fontes mais antigas foram escritos aí por volta da monarquia de Israel, no período de 950 a 850. Ele considerou, para Luís, né? E considerou a P, que é a sacerdotal, como tendo sido composta no período imediatamente posterior à volta dos judeus do exílio lá na Babilônia, com o governo. Babilônia levou os judeus para o exílio, aí vem entre cena o governador persa lá, o Ciro, que vai dar permissão para que os judeus voltem para Jerusalém e reconstrua a cidade, o muro e o templo.
Isso ocorreu por volta do ano 500 a.C. O argumento do Wellhausen por essas datas foi baseado no que foi visto em sua época como evolução natural da prática religiosa. Esse período pré e no início da sociedade monárquica escrito em Gênesis, Juízes e Samuel, foram erguidos altares onde os patriarcas ou heróis, tais como Josué escolheu, qualquer um poderia oferecer sacrifício nesses lugares. Isso é uma prática comum aí antes do cativeiro babilônico. Vê que Jacó erigiu o altar, Josué vai erigir e outros personagens bíblicas. Então, o que contraria aquela questão deuteronomista de um Deus, um templo, tá? Bom, o sacrifício estava começando a ser centralizado e controlado pelo sacerdote, enquanto os festivais pan-israelitas, como a Páscoa, eram instituídos para ligar o povo ao monarca, em uma celebração conjunta da história nacional, que é a celebração feita por Josias. Então, no período pós-exílico, o Templo de Jerusalém foi firmemente estabelecido como único santuário. Você não vai ver o levantamento de fontes fora de altares no pós-cativeiro babilônico. Só tem um templo, então não se pode levantar nenhum tipo de altar, ok? Não podia oferecer sacrifícios, festivais, tudo estava ligado a um calendário extremamente rígido da religião de Israel, como a gente tem hoje já, modernamente falando. As 4 fontes, então, foram combinadas por uma série de redatores ou editores, né? Então, não tem um redator, um editor único. O primeiro redator escreveu J e E, para formar o JE combinado. Em seguida, o JE vai surgir um redator para a fonte D. J é javista e E é eloísta. Essas duas fontes vão contribuir para uma redação da fonte D, que é deuteronomista. Aí começa a formar o texto, né, JED, J-E-D. E, finalmente, a J-E-D vai surgir por último a fonte P, que é a fonte sacerdotal. É assim que o Wellhausen vai explicando a existência dessas fontes. A J é mais antiga e a P é mais recente, que é a Torá final. Então, para o Wellhausen, a autoria, as fontes consultadas para a escrita do Deuteronômio advém de informações transcritas aí da fonte javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Tá? Retomando uma tradição acadêmica, que é mais acadêmica do que bíblica necessariamente, assim, da devoção do cristão. Tanto Spinoza e Hobbes e o Wellhausen, eles vão considerar Esdras um grande líder dentro de Israel no período pós-cativeiro babilônico. Ele que vai ajudar na consolidação e no estabelecimento da comunidade judaica em Jerusalém, a mando do imperador persa Artaxerxes I. Então, aí eles conjecturam o seguinte, que o Esdras teria sido o redator final desse texto aí da Torá. Bom, explicados os antecedentes que fizemos aqui nesse vídeo, no vídeo anterior, o surgimento e o desenvolvimento da hipótese documentária, vamos, então, explicar todas essas partes, vamos analisar agora cada uma das fontes que compõem a segunda teoria, né? Tais fontes são javista, eloísta, sacerdotal e, por último, a deuteronomista. Tá? O que é a fonte javista? Vou falar só sobre a fonte javista. A hipótese documentária atribui descrições antropomórficas de Yahvé, ou formas humanas que são atribuídas a Deus. As mãos de Deus, né, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Deus não tem forma humana, Deus é espírito. Deus é espírito, ele não tem uma forma humana. A fonte javista, ela atribui partes do corpo humano a Javé, a Deus. Tá? Também a fonte javista vai falar das visitas pessoais
que Javé e Yahvé fez, né? A exemplo de quando Moisés foi chamado para tirar o povo da escravidão no Egito, a exemplo também das tábuas dos 10 mandamentos. Êxodo 3. Tá? No Êxodo 3, aí começa, na revelação de Deus a Moisés, aí começa então o nome de Deus, porque de Axé, que é Yud, Rei, Vav, Rei, ou YHWH, que a gente acaba lendo aí como Javé, Yahvé, que é a fonte javista. É um mal entendido que se tem da hipótese documental de atribuir para o uso do nome pessoal Yahvé para a fonte Javé, dado o fato que o deuteronomista, o eloísta, o sacerdotal e os outros documentos originais contêm numerosos usos do nome de Deus. Então, assim, aí fica a sensibilidade dessa teoria do Wellhausen. Não é só a fonte javista que utiliza o nome próprio de Deus. As outras fontes também vão utilizar o nome de Deus, tá? Mas a fonte javista é a única a usar o nome pessoal, Yahvé, o Javé, antes de Êxodo 3. Acredito que essa seja a fonte mais antiga, interessada das narrativas, compondo a metade de Gênesis, a metade do Êxodo, além de fragmentos do livro de Números, né? A fonte javista tem um interesse especial no território de Judá, no reino de Judá, e pessoas ligadas a essa história dos judeus. Outra questão também que a gente pode falar da fonte javista, que é uma fonte de um estilo eloquente, tá? Os estudiosos estimam a data de composição dessa fonte javista como sendo aproximadamente em 950 a.C., não muito tempo antes da divisão do reino de Israel, nem muito tempo antes, nem depois, né? Do reino de Israel, que a suposta data para essa divisão vai ser 922, né? Reino do Sul e Reino do Norte. Bom, essa fonte javista, o autor javista, aquele que vai apresentar uma teologia da história, ao invés de uma teologia filosófica intemporal. O caráter de Yahvé é conhecido por suas ações, tá? Então, Deus, Yahvé, ele se manifesta através da história. A imagem javista que faz de Deus, que apresenta sobre Deus, começa com a criação dos seres humanos e a primitiva história da humanidade, no Gênesis capítulo 2 ao 11. Então, a partir do capítulo 2, eles julgam que é uma fonte javista. As contribuições do javista nesse material não pretendem apresentar uma história completa, mas alguns episódios que têm importância para as gerações posteriores. Estes episódios explicam a questão da mortalidade humana, da necessidade de se trabalhar para viver, da existência de muitas línguas, como ocorreu na Torre de Babel, da rivalidade no seio familiar, da tentativa do homem de romper os limites de Deus, a família, e muitos outros aspectos que são utilizados aí em contextos de debates ou de explanações de cunho teológico. Então, assim, o javista apresenta essa estrutura: pecado, castigo, graça. Várias vezes nós vamos ver essa estrutura aí no texto que eu citei de Gênesis 2, 11. Pecado, castigo, graça. A descrição do javista acerca da teologia, de uma teologia da história, continua quando Deus chama Abraão, né, que é a história subsequente do surgimento do povo de Israel, tá? A partir do capítulo 12. Então ele vai apresentar a nação como um povo que pertence a Javé, a Yahvé, a Deus, e que esse povo veio a existir por um chamado que Deus fez a Abraão e ele obedeceu. Essa fonte apresenta aí a história de Israel, que também ilustra temas, né, do mesmo tema de 2 ao 11, vai do capítulo 12 de Gênesis até o fim. Pecado, castigo, graça.
Então, mais especialmente em quem retrata Yahvé como o libertador poderoso e provedor das necessidades de seu povo. A fé em Yahvé é a virtude fundamental apresentada nessa fonte. Então, o javista vai enfatizar o destino de Israel para ser uma grande nação, que irá governar sobre seus vizinhos e ter um rei, né, que é da tribo de Judá, no caso aí, Davi. A teologia javista se estende para além, e inclui o aviso de que todas as nações serão abençoadas através de Abraão. Então, essa fonte vai abençoar, abençoadas através de Arão. Nós somos abençoados através de Arão. Além de tudo isso, o relatório da destruição de Sodoma e Gomorra é também uma das características apresentadas pelo javista, pela fonte javista. Tá? Vamos tentar definir também a fonte eloísta. Tá? O que é a fonte eloísta? O uso da palavra genérica para divindade, Elohim, em vez do nome pessoal de Yahvé, antes de Gênesis capítulo 3, e descrições de Yahvé de natureza mais impessoal, falando com os profetas, com os seus servos através de sonhos e visões, ou através de anjos, né? É um contraponto à fonte javista, que fala dessa revelação de Deus em formas humanas. Aqui não, o eloísta ele não destaca formas humanas, né, nem um ser celestial, muito menos a Deus. Indica a fonte eloísta de acordo com a hipótese documentária. A fonte eloísta não começa com a descrição da criação da humanidade. Quem faz essa descrição é a fonte javista, né? Mas com o aviso divino de Abraão e pelo o antepassado de Israel. Pelo fato da fonte javista e da fonte eloísta utilizarem mesmo o nome Yahvé, né, para Deus, não significa que é uma fonte só. A ênfase teológica e até mesmo a narrativa trazida por essa fonte, ela não tem a mesma descrição do que tem a javista. Tá? A fonte eloísta tem muitos paralelos, tem muitas semelhanças, não é a mesma. Muitas vezes duplicando as narrativas. Compõe um terço de Gênesis, metade de Êxodo, além de fragmentos de Números. Essa fonte descreve um Deus humano. Inicialmente vai chamar esse Deus humano de Elohim. E a hora sendo chamado de Yahvé também. Né? Por ocasião lá da sarça ardente, essa fonte eloísta vai utilizar o mesmo nome que os javistas usam, que é Yahvé. A fonte eloísta se concentra na história de Israel no reino do norte. A fonte javista, ela se concentra no reino do sul, quando é feita a divisão do reino. Tá? O sacerdócio que foi estabelecido em Siló seriam esses os divulgadores dessa fonte, da mensagem da fonte eloísta, ok? Uma cidade no monte de Efraim, a capital religiosa de Israel, no tempo dos juízes. Essa fonte aí ela foi composta possivelmente em 850 a.C. Então, assim, a teologia eloísta se concentra em 4 elementos principais. Trabalha com a questão da liderança profética. 2, o amor de Deus. 3, a aliança. E 4, a teologia da história. Tá? Essa fonte vai trabalhar desses 4 aspectos. A liderança profética é enfatizada pela construção da narrativa dos 4 ancestrais. Quais são esses 4 ancestrais? Que nós vamos chamar de liderança profética. Abraão, Jacó, José e Moisés. Tá? Esses apresentam como homens e profetas de Deus, que têm a mensagem de Deus em sonhos e em visões, e com Moisés ele vai falar face a face.
Muito embora eu creia que essa parte aí, ela é atribuída à fonte javista e não eloísta. Mas eles são portadores da voz do recado de Deus para o povo. Tá? O conceito de temor do Deus eloísta vai além do temor reverente. É a raiz da obediência de Abraão para a ordem de matar seu filho. Quer dizer, o pacto aí vai ser enfatizado pelo eloísta em várias ocasiões. Principalmente na cerimônia da aliança de Êxodo 34, no estabelecimento da tenda da congregação, e na rebelião de Israel no Sinai, com a adoração de bezerro. Isso o eloísta vai destacar. Tá? O eloísta deve trazer traz isso mais numa perspectiva pessimista sobre a tendência de Israel em quebrar, em violar a aliança com Deus. A teologia eloísta da história é focada na nação e muito inclinado para a javista. Tá? A teologia javista é voltada para o além de Israel, tá? Para o mundo. Então, um conceito mais universal. A eloísta, ela vai se voltar vai se voltar mais para a nação de Israel. E é muito mais inclinado do que a javista, tá? Para se concentrar nos aspectos especificamente religiosos de oração, sacrifícios e revelações proféticas. Então, o objetivo da história de Israel é explicitamente religioso. Qual é? Ser um reino de sacerdote a uma nação e uma nação santa. Então, enquanto o javista ele é universalista, o eloísta ele é mais restrito a Israel. Isso influencia a mentalidade evangélica de muitos segmentos, né, que de Israel é uma nação sacerdotal que abençoa todas as famílias da terra. Para nós, né, essa manifestação da bênção de Israel para o mundo é Cristo, né, encaminhamento a Cristo. Então, aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna, são beneficiados com a vida ao lado de Deus. Então, assim, cada uma, eu apresentei a javista e eloísta. Na próxima aula eu vou apresentar a sacerdotal e a deuteronomista. Ok?